Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você ainda que não tomou a sua decisão para o Senhor Jesus, mas nos dá a honra de poder estar aqui conosco. Nosso muito obrigado por sua audiência, por estar aqui nesta manhã para juntos aprendermos a palavra do Senhor e o adorarmos na beleza da sua santidade. Sim, adorarmos na beleza de sua santidade, porque a escola bíblica dominical não é apenas um culto de ensino e ministração da palavra, mas acima de tudo é um culto de adoração ao Senhor. E neste momento eu gostaria de convidar você a orar conosco e pedir a Deus a sua direção sobre o nosso culto nesta manhã. Se você puder nesse instante convidar seu amigo, sua amiga, mais um irmão ou irmã para estar aqui conosco, compartilhe se está nos acompanhando através das redes sociais, compartilhe este link com outras pessoas, a fim de que juntos possamos formar uma grande família de adoração ao Senhor. Então, neste momento, vamos orar? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer nesse instante, pela oportunidade que nos dás de estar aqui na Tua presença, pela noite tranquila, Senhor, pelo sono reparador e por ter nos dado o direito de podermos estar, Senhor, mais um dia em Tua presença e contemplando as Tuas maravilhas. Nos ajuda, Senhor, a neste dia estar usando, Senhor, para glorificar o Teu nome. Abençoa todos aqueles que estão sendo alcançados através da programação da Rede Brasil. Ajuda, Senhor, os alcança neste momento com a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo esteja visitando a cada lar, a cada família neste momento, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, Teu filho. Continua dando força, saúde, vigor e firmeza. Toda a diretoria da igreja, Senhor, abençoa, Senhor, a superintendência da Rede Brasil de Comunicação, o evangelista Sonivaldo, que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre todos aqueles que estão envolvidos na produção deste trabalho, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar ao Senhor neste momento com os cânticos congregacionais e vamos convidar o evangelista Josa Dark para louvar ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Deus por este momento tão especial. E agora, conforme nos orienta a nossa querida superintendência, não é? Nós vamos adorar a Deus com o hino da nossa harpa cristã 162, o estandarte da verdade. Da verdade levantemos o estandarte, alvoraremos o estandarte de Jesus, proclamemos com valor por toda parte a mensagem soleníssima da cruz. O mundo está sem Deus, sem paz, levemos paz, consolação a quem na dor nojo do jaz, sem luz, sem paz, sem salvação. Da verdade levantemos o estandarte,
proclamemos o Senhor que é luz, paz. Pecador, ouve, Jesus tem para dar-te salvação que nele só encontrará. O mundo está sem Deus, sem paz. Levemos paz, consolação a quem na dor, no luto jaz, sem luz, sem paz, sem salvação. No Evangelho levantemos o estandarte, vem desperta do teu sono, pecador, que o teu Deus, que o teu Senhor tem para dar-te copiosas bênçãos do seu grande amor. O mundo está sem Deus, sem paz. Levemos paz, consolação a quem na dor, no luto jaz, sem luz, sem paz, sem salvação. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados, temos mais um hino que é nos dado nesta manhã para nós adorarmos a Deus. 167, as testemunhas de Jesus. Ó companheiro desta causa santa, anunciai que Cristo é o Salvador. É boa nova que o perdido salvar, e do escravo faz um vencedor. Do Amazonas é o Rio Grande, o Evangelho ousados proclamai, e a mensagem que da paz nos fala, eterna glória vos dará o Pai. A salvação perfeita e gloriosa que em Jesus o Pai quer revelar, nós publicamos sim por toda parte aos que Jesus já veio para salvar, e muitos já a Cristo se entregaram, e antes outros vão se reunir. Sim, a palavra em vão não se semeia, pois quem a deu também a faz fluir. O poder do alto para ser testemunha foi a promessa que Ele nos deixou. Bem poucos crentes estão à sua espera, desconhecendo o que Deus nos legou. Mas glória a Deus, há outros que acordaram e cheios do poder pentecostal vão despertar os crentes ociosos para acharem este dom celestial. No nome de Jesus nós proclamamos a salvação para todo pecador. Este nome cura os enfermos que buscam nele aliviar a dor, e os demônios serão expulsos, porque Jesus poder nos prometeu. E já o povo está se preparando para encontrar Jesus, o Rei do céu. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Queridos irmãos, esta semana estamos
dando continuidade, ao nosso trimestre. Trimestre este, talvez você tenha ligado a sua TV neste momento e ainda não esteja familiarizado com este culto que é realizado todos os domingos pela manhã. Você pode dizer assim, mas qual a natureza deste culto? Nós estamos na escola bíblica dominical e estudando a lição do nosso trimestre, que tem como tema geral os valores do reino de Deus, a revelação do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E esta semana nós estamos estudando a lição de número 8, que tem como título Sendo Verdadeiros. O nosso texto áureo, ou texto de ouro desta semana, está no Salmo 32, verso 2, que diz: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. A verdade prática nos diz que Deus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tem como título o ato de dar esmolas e a hipocrisia. O segundo, auxiliando o próximo sem alarde. E o terceiro, Deus contempla o bem que realizamos. A leitura bíblica em classe da nossa lição esta semana está baseado em Mateus, no capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Pegue neste momento a sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, não tem problema, nós estaremos colocando o texto em tela para que você possa nos acompanhar na leitura nesta manhã. Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 4, nos diz o seguinte: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor e pedir a Ele a sua bênção toda especial e agradecê-lo pela leitura da sua palavra nesta manhã. Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus, mais uma vez elevamos a nossa voz diante do teu trono, Senhor, o trono da graça, o trono de misericórdia, para te agradecer, Senhor, pela leitura que foi realizada nesta manhã, e pedir a Ti que pelo Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, a colocar em prática os princípios exauridos nesta leitura, Senhor. Continua abençoando a cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento a adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor, e convidamos o presbítero irmão Jonathan Lucena, que irá aqui fazer a oração pelos dizimistas e ofertantes. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que prazer imenso poder estarmos juntos também nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, este culto no lar, para juntos adorarmos a Deus e também aprendermos a sua palavra. E como parte integrante do nosso culto, da nossa adoração, chegou aquele momento feliz, satisfatório, que temos dado por Deus para estarmos cooperando com a sua obra. Quando lemos a palavra de Deus, sabemos, a Bíblia nos diz, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de que Deus tem nos abençoado e nos cercado de bens. O apóstolo Tiago, na sua epístola,
no capítulo 1, versículo de número 17, ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo de bom vem de Deus. Observe, tudo que temos vem do Senhor. O apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 17, nós encontramos duas expressões importantes que fazem menção à mordomia cristã, mostrando Paulo de que tudo que temos, até mesmo o fato de respirarmos, isso advém da graça e da misericórdia de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 25, está escrito: pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E no versículo de número 28, Paulo ainda diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. E em reconhecimento de que tudo vem de Deus, a saúde vem dele, a capacidade intelectual vem dele, quem abriu a porta foi ele, e a Bíblia diz que em razão deste reconhecimento, devemos também honrar ao Senhor com aquilo que é estabelecido pela sua palavra. Nós estaremos nesse momento aproveitando esta oportunidade e cooperando com prazer e com alegria. E para facilitar, você pode, na comodidade do seu lar, você que talvez esteja no seu trabalho ou no momento de viagem, de alguma interação familiar que lhe impossibilitou de estar presencialmente hoje no culto, por alguma dificuldade, seja ela quais forem, mas você pode estar nesse momento também cooperando, ainda que à distância, em relação ao templo. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco permanece disponibilizando para os seus membros congregados e aqueles que quiserem cooperar voluntariamente com este trabalho, ferramentas que facilitam esse momento. Você pode estar acessando diretamente o site oficial da nossa igreja, www.eadpeplay.org.br, e fazer ao selecionar a opção Quero Contribuir, você pode estar, após isto, selecionando a natureza da sua cooperação, se é dízimo, se é oferta, se é para o trabalho missionário, se é uma oferta em relação ao trabalho social da igreja, se você está pagando um voto, não é? Uma linguagem muito comum dos evangélicos, você pode estar também selecionando esta ou outra opção e estar cooperando com facilidade. Uma vez selecionando, você vai ser remetido a uma outra página onde você vai escolher se quer cooperar pelo PayPal, pelo PagSeguro ou por meio das transferências bancárias, que você pode estar utilizando tanto o QR Code para facilitar, como também diretamente fazer a transação bancária em relação às contas que estão disponíveis, que você pode estar fazendo esse trabalho. Lembrando que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco é identificada pelo seu CNPJ, que a propósito também é a chave de ativação para o Pix, né? Que é uma ferramenta muito utilizada em nossos dias, e você pode estar seguindo passo a passo, utilizando o seu aplicativo da sua conta bancária, e a chave de ativação é o CNPJ da igreja, 10 632 404 0001 51. Você pode estar fazendo a sua contribuição com prazer e com alegria. Para os que estão desempregados, estão passando por privações, provações no âmbito financeiro, vamos continuar crendo, orando ao Senhor, apresentando a cada um de vocês: Deus é poderoso para dar vitória. Você crê nisso? Curve sua cabeça. Vamos estar subindo mais uma vez ao trono da graça e estamos orando a Deus. Creia, Deus é poderoso para abrir as portas e lhe abençoar. Querido Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, nós Te louvamos por Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, por Tua bondade manifesta em nossas vidas. Continua fortalecendo, sustentando o Teu povo com prazer, ó Deus, com alegria, com satisfação, estaremos cooperando em reconhecimento de tudo quanto o Senhor tem feito de forma graciosa para com cada um de nós. Aos que estão desempregados, abre portas, Senhor. Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és o dono de tudo. A Tua palavra diz que o céu e a terra pertencem a Ti. Tua é a terra e toda a sua plenitude. Aos que estão, ó Deus, passando por dificuldades, provações, Tu és poderoso para dar vitória. Tudo isso nós estamos a Ti pedir, mas também Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir adorando ao Senhor e nesse momento do ofertório, o pastor Nado Jacques convida mais uma vez
o evangelista Josadark Aquino para estar louvando a Deus com mais um hino congregacional, enquanto nós estaremos cooperando para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos adorar a Deus com o hino também 169. Ó Jesus me ama. Longe do Senhor andava no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador. E ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te guardar. Aleluia. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao momento todo especial do nosso culto nesta manhã, momento da explanação da Palavra de Deus, do nosso estudo temático. Esta semana estamos estudando a lição de número 8, que tem como título Sendo Verdadeiro. E nesse momento nós convidamos a você pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista, pegar seu caderno de anotações, sua caneta para fazer as observações necessárias, que é um momento não só de estudo da palavra, mas um momento também de edificação por meio deste estudo. Então é importante que você esteja todos os domingos aqui conosco, aprendendo a palavra do Senhor. Se ainda não tem esse hábito, crie hoje este hábito de ter um caderninho, olha, o caderninho de anotações da Escola Bíblica Dominical do domingo. Você que não pode estar na Escola Bíblica Dominical presencialmente, às vezes por questões de limitações físicas, por doenças e às vezes até por questão de trabalho, mas não deixa de estar acompanhando
programa Escola Bíblica Dominical através da programação da Rede Brasil. Queremos enviar para você a nossa saudação. Deus continue lhe abençoando. E nesta manhã, para ministrar a lição de número 8, que tem como título Sendo Verdadeiros, tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. E como é bom, nesse domingo de manhã, pela infinita misericórdia de Deus, estarmos aqui na casa dele, estarmos aqui para aprender mais e mais acerca da sua palavra. Queremos dessa feita nesse momento, claro, agradecer a Deus por tudo, por esse momento maravilhoso de estarmos na casa de Deus, mas também aproveitar para agradecer ao pastor presidente Ailton José Alves pela oportunidade maravilhosa de estar com você nessa manhã aqui, aprendendo a palavra de Deus. E meu querido irmão em Cristo Jesus, pela infinita misericórdia do nosso Senhor, nós temos uma lição hoje que é uma lição importantíssima, como todas elas são, para a vida cristã, que o nosso pastor e superintendente já apresentou. É a lição de número 8, que tem por título Sendo Verdadeiro, é o que está aparecendo agora aí na sua tela. E eu quero chamar a sua atenção para nós irmos direto já para a introdução da lição. A introdução da nossa lição diz o seguinte, vamos ler somente alguns trechos e depois vamos começar a comentar. Diz assim, está escrito assim na nossa lição: o ensino de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo comprometidos com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Observe bem, nessa lição veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticavam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Meu querido irmão em Cristo Jesus, eu lhe convido, você que está em casa, abra sua Bíblia, se você estiver com a lição. Nós estamos estudando Mateus, capítulo de número 6 do Evangelho, do Santo Evangelho de Mateus. Capítulo 6, versículos 1 até o versículo de número 4. A nossa lição vai justamente isso. Você que está com a lição em casa, abra a lição na leitura bíblica em classe. Você que está com a Bíblia, fica com a Bíblia aberta. Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o versículo número 4. Vamos falar hoje com esse tema, sendo verdadeiro. E a porção bíblica reservada para essa manhã vai falar justamente sobre o comportamento dos fariseus em relação a 3 coisas fundamentais no judaísmo, que era fundamental para os judeus: dar esmola, orar e jejuar. Observe bem, capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não terei galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Vamos comentar da seguinte maneira. O versículo número 2, para fazer uma leitura mais completa, diz assim: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tem uma palavra nessa lição que ela, desde a introdução, ou melhor, desde o primeiro ponto até o último, que ela vai estar sempre presente, é a palavra hipócrita. Mas antes de trazer uma definição da palavra hipócrita, que está, na verdade, lá no tópico 1 da lição, observe bem, vamos para o pano de fundo histórico da lição. Jesus está no Sermão do Monte e Jesus está proferindo um discurso não somente aos seus discípulos, mas à multidão que o acompanha. Só que essa multidão é uma multidão mista. Você tem os discípulos, ali tem fariseus, ali tem saduceus, ali tem publicanos, ali tem pessoas de todos os níveis sociais que acompanhavam o Senhor. E o Senhor faz menção, na verdade, de uma prática que era comum do fariseu, principalmente do fariseu. É bom deixar claro, nós estudamos em lições anteriores aqui, o judaísmo era dividido em algumas facções
Você tem a grande facção, ou melhor, o grande grupo chamado os fariseus. Esse era o grupo mais popular, era o grupo maior. Já os saduceus estavam mais reservados junto ao templo. Então era mais comum encontrar na rua os fariseus. E os fariseus, por sua vez, valorizavam muito algumas práticas, como por exemplo o da esmola, chegar e ajudar a pessoa carente. Valorizava muito a questão da oração pública e também do jejuar. Qual é o problema da questão do comportamento do fariseu em relação a essas três práticas? É porque eles faziam isso com a ideia de ostentação, de exibir-se, de se mostrar, ou melhor, exibir a piedade, que muitas vezes, ou melhor, uma piedade que não existia. Mas é bom deixar claro, já que nós estamos falando desse grupo, os fariseus, vamos contextuar historicamente aqui, e Jesus vai direcionar a fala para a multidão, porque aquilo era um comportamento comum deles. Não quer dizer que todos os fariseus fossem hipócritas, tivessem essa hipocrisia. Aí você já dá para entender o que é a questão de hipocrisia. A pessoa simula, a pessoa representa uma coisa que realmente não é. O hipócrita, ele gosta de representar. O hipócrita, na verdade, ele é um homem que ama se exibir e ama a ostentação. Só que o judeu está fazendo isso aqui através das esmolas, através da oração e justamente através do jejum. Mas fica a pergunta, todo fariseu ele era hipócrita? É bom colocar um asterisco nisso aí. Claro que quando Jesus se dirige aos fariseus, está se referindo à multidão, mas no meio da multidão dos fariseus existiam pessoas. Um exemplo típico disso vai ser justamente o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo vai dizer que ele excedia em termos de judaísmo em relação aos demais, que era um praticante assíduo. Então, nem todo fariseu era hipócrita, nem todo fariseu era aquele fariseu pecador. Existiam aquelas pessoas honestas, mas a grande maioria fazia isso publicamente. Observe a questão da oração. É mandamento orar? Com certeza, é um mandamento, é uma necessidade, faz parte da vida cristã. O Senhor Jesus de Nazaré, quantas e quantas vezes estimulou seus discípulos a orar e deixou mandamento sobre a questão da oração. É o mandamento, mas a forma, o motivo, aquilo que está motivando aquela oração é que pode se transformar em uma ostentação. Jejuar é uma prática, com certeza, é uma prática saudável, é uma prática bíblica. O Senhor Jesus jejuava e há sim recomendações para que o crente, os que podem, façam o jejum no estilo de uma época de consagração, uma forma de consagração a Deus. Mas a forma como o fariseu estava fazendo naquele momento era para mostrar a todos que ele estava jejuando, e o ato de dar esmola da mesma maneira. Então, fazer uma coisa sendo outra, é isso que a gente entende por hipocrisia. Deixa eu chamar você agora, vamos chamar a nossa tela, vamos lá para o tópico 1 da nossa lição, para a gente trazer essa definição bem mais clara e depois nós irmos para alguns versículos bíblicos. Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4. Vamos lá para a definição. Tópico 1, o ato de dar esmola e a hipocrisia. Veja a questão da definição. Definição de hipócrita. No grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. O uso dessa palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores. Aí nós temos Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 3, versículo 16 e o versículo 18, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa da fé, cujo relacionamento com Deus ele vai ser justamente secreto. Vamos comentar? Isso aqui é a palavra hipócrita, para deixar isso bem claro aqui para a gente nessa manhã. A palavra hipócrita, do grego, ou melhor, da língua grega, aquela língua nativa que foi utilizada para escrever o Novo Testamento, ela significa uma pessoa que interpreta um papel. É como se fosse um personagem dentro de uma obra teatral. Não é aquela pessoa que está ali diante de você. Essa é a ideia do hipócrita que o texto sagrado traz para a gente. Só que ele vai um pouco mais além, porque o hipócrita aqui,
ele gosta de ostentar, de se apresentar aos homens. Veja Mateus capítulo 6, por gentileza. Capítulo 6, por gentileza, e o versículo número 2. Você que está em casa, nos acompanha, isso também está na nossa leitura bíblica em classe. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como também os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Observem bem, analisando palavra por palavra. Onde é que apareciam os hipócritas? Nas sinagogas, local que chamava muita atenção. Essas sinagogas sempre estavam cheias de gente, cheias de pessoas, as sinagogas, e nas ruas, justamente para chamar a atenção, para serem glorificados por quem? Serem glorificados pelos homens. Em verdade, aí vem a fala do Senhor Jesus muito direta, dizendo assim: em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Então o hipócrita, que nesse caso é um fariseu, mas é bom deixar claro também que pode ser até mesmo um publicano, outra pessoa, sempre vai procurar o local da multidão para orar, para ofertar, para levantar as mãos, para mostrar a todo mundo o que ele está fazendo. É ostentação mesmo. O Senhor Jesus está dizendo: para quem age dessa maneira, não vai ter galardão. E o capítulo 6, o versículo 1, a sentença final desse versículo, eu lhe convido para você ler, diz assim: não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu. Além de receber a recompensa efêmera, né, que o prestígio humano aqui embaixo, ele é passageiro, como todo ser humano também é passageiro. Então, o Senhor Jesus nos estimula a buscar, na verdade, a recompensa, o galardão que vem justamente do céu, que vem justamente do alto. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, você que está nos ouvindo aqui, o que nós devemos fazer para Deus, fazer no sentido de agradá-lo, de glorificá-lo, de usar para o bem da sua igreja, com coração voluntário, para que Deus venha a ser em tudo glorificado. A palavra de Deus tem essa recomendação para nós. Abra sua Bíblia conosco no primeiro livro de Pedro. No primeiro livro de Pedro, capítulo de número 4, vamos ler esse texto juntos, capítulo 4 da primeira epístola de Pedro, e o versículo 10 até o versículo 11, para nós fazermos uma leitura completa. Diz assim o texto: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um recebeu de Deus um dom específico. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Deixa eu repetir com você essa última parte: para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, tudo aquilo que a gente faz é para que a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. Vamos voltar? Vamos ler mais alguns versículos? Vamos ler alguns versículos. Por quê? O problema do fariseu, deixando isso bem claro, não é o ato de dar esmola, já que o nosso texto, do capítulo 6 até o capítulo 6, versículo 1 ao 4, vai focar muito nessa questão de dar esmola, ajudar o necessitado. O problema não está no ato de ajudar, mas está na motivação interior, que está mexendo aquilo. Por quê? Lá no Antigo Testamento existem recomendações. Já falamos para você aqui nessa manhã que existe a recomendação da oração, a recomendação do jejum, mas há a recomendação também de ajudar o pobre e ajudar o necessitado. Só que no Novo Testamento, nesse texto aqui, aparece no ato de dar esmola. Então o Senhor, Deus Jeová dos Exércitos, deu uma ordem muito clara lá no Antigo Testamento, dizendo que é lícito ajudar as pessoas que precisam. Vamos abrir o nosso texto? Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 15. Observe que coisa interessante. Capítulo 15 do livro de Deuteronômio, capítulo 15, do versículo 7 até o versículo 11. Existe essa determinação. Para nós ganharmos tempo, versículo 7 até o versículo 11, e principalmente o versículo 11 diz assim: pois nunca cessará o pobre do meio da terra,
pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, para o teu pobre na terra. Somente uma observação aqui, quando Deus está dizendo que nunca cessará o pobre, não é vontade de Deus que o pobre, não é uma vontade soberana de Deus sobre a questão do pobre. Existe uma série de questões aqui, sociológicas, culturais, que faz com que existe esse estrato social, existe o rico, existe o pobre. O que o Senhor está dizendo, olha, é uma realidade a existência do pobre na face da terra. Então, já que ele existe, que está ali, nunca feche a mão, ou melhor, abre a mão livremente, ou melhor, te candidata a ajudar livremente, sem esperar receber nada de volta. Porque só quem vai pagar, meu querido, é Jesus de Nazaré. Só quem vai pagar é Deus, Jeová dos Exércitos, todo o benefício que você vai fazer em relação a outra pessoa. Então, isso está escrito lá em Deuteronômio capítulo 15 e o versículo número 11. Outro texto que nós precisamos ler aqui nessa manhã para mostrar a você, mostrei que o ato da ajuda, ele é bíblico, é uma recomendação e o Senhor Jesus não está contra isso aí, está contra a motivação interna. Olha o capítulo 24 do mesmo livro, livro de Deuteronômio, quero que você nos acompanhe, capítulo 24, o versículo de número 20 e o número 21. Veja que coisa interessante. Quando sacudires a tua oliveira, as versões, né, NVT, NVI, NAA, talvez fique mais clara para a gente, porque a ideia de sacudir, né, aqui é quando tu balançar a tua oliveira porque eram árvores que não eram tão altas assim, mas para facilitar que os frutos delas caíssem, o que é que acontecia? Eles balançavam o tronco da oliveira. Quando sacudires, né, a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Sacudiu-os, caiu, pegou, mas o que sobra fica para o órfão, fica para o estrangeiro, que vem justamente lá atrás. Olha o versículo 21. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, será justamente, olha o finalzinho do versículo, será justamente o restante. Veja a preocupação de Deus em ensinar o povo de Israel. Estamos falando aqui do livro de Deuteronômio, um livro que foi escrito no período da jornada no deserto. Deus estava ensinando, preparando o povo que quando eles entrassem na terra prometida, quando os primeiros assentamentos fossem feitos e esse povo estivesse já alocado, já estivesse se desenvolvendo, Deus disse, além do desenvolvimento também vai a questão da educação. E a questão da preocupação com aquele que é pobre, com aquele que é estrangeiro, com aquela que é viúva, que precisa justamente da ajuda. Então, é bíblico. E o Senhor Jesus, Ele vai recomendar, você pode ler ainda, Lucas capítulo 6, versículo 36 e o versículo 38, e Lucas capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4, que mostra claramente o Senhor recomendando, dizem assim, ajude as pessoas. Isso vai ser uma prática também lá da igreja primitiva. Mas, querido irmão em Cristo Jesus, tudo vai depender da motivação. Você está percebendo que o mandamento é correto, mas a forma como está sendo utilizada pode ser utilizada também para a autoglorificação humana. E aí a gente tem alguns problemas. Temos algumas consequências de quem age dessa maneira. Além de não ter, vamos lá para Mateus capítulo 6, além de não ter recompensa diante dos céus, vamos abrir o nosso texto bíblico, já que nós estamos na escola bíblica dominical, capítulo 6, e o versículo 1, além de não ter galardão, ainda pode correr o risco, porque a ostentação leva à vaidade, e a vaidade pode levar a outros pecados, e a pessoa ainda pode correr o risco de perder até as regiões celestiais. Então é muito sério. Então tudo que a gente faça, tudo que a gente for fazer, façamos para a glória de Deus. Tem um versículo que está vindo à nossa mente agora, que eu acho importantíssimo ler nesse momento. Colossenses, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Colossenses,
capítulo de número 3 do livro de Colossenses e o versículo de número 16 e o de número 17. Observe bem, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quando fizerdes por palavras, olha o cuidado do apóstolo São Paulo, aquilo que você fizer por palavras, por ensino ou por obras, as práticas que serão feitas, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Olha, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Vamos fazer um resumo aqui, pelo menos desses momentos que nós estamos comentando. Faça tudo, biblicamente falando, capítulo 3, versículo 17. Faça tudo em nome do Senhor Jesus, quer por palavras, quer por obra. Outra coisa, faça tudo, mas faça para a glória de Deus, porque é Ele, o Senhor Jesus, que vai te recompensar. Não espere, meu querido irmão, receber. Deixa eu falar um pouco mais próximo de você nessa manhã de domingo, aqui. Falar um pouquinho mais perto. Eu acredito que seja um momento que esse tópico talvez seja uma das lições que esse tópico traz para a gente nessa manhã de domingo aqui. Eu já disse a você, faça tudo, mas faça no nome do Senhor Jesus. Faça tudo, mas faça para a glória de Deus. Seja por obras, seja por palavras, faça para a glória do Senhor Jesus. Mas também faça sem esperar receber nada de volta. Porque só quem pode pagar o que você faz, o que você realiza aqui, não são os homens, não é a pessoa que está sendo beneficiada. Existe um Deus no céu que vai te ajudar. E é bíblico, né? Abra a Bíblia conosco, lá em Mateus, capítulo 6, veja que coisa linda. Isso aqui é a recomendação de Jesus, falando de maneira muito clara para a gente nessa manhã de domingo, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus, olha. E o versículo de número 3, versículo 3. Mas, quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. E teu pai, partezinha final, lendo bem devagar para você nos acompanhar nesse momento. E o teu pai, nosso pai, que está no céu, que vê em secreto, te recompensará. Olha a última palavra, te recompensará publicamente. Quem é que vai te recompensar pelo bem que você está fazendo no outro? É teu Pai, chamado Deus. É o Senhor Jesus. E é uma garantia que o texto bíblico está dizendo aqui para a gente. A palavra de Deus diz que o teu Pai que vê em secreto vai te recompensar, e diz assim, recompensar publicamente. Além disso, pode ficar certo de uma coisa, e tem recompensa nas regiões celestiais. Vamos caminhar mais um pouco na nossa lição. Vamos para o tópico de número 1, nós estamos no tópico 1 e o item 2 da lição, justiça pessoal. Aqui vamos falar um pouco dessa parte mais negativa do hipócrita, né? Vamos lá, vamos tópico 1 e o item 2 está aparecendo agora aí na sua tela. Acompanhe conosco essa primeira leitura, essa leitura inicial desse tópico. Diz assim, por intermédio da justiça pessoal, entre aspas, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Foi nesse particular que Jesus disse, guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens para serem vistos por eles. Aliás, não terei galardão junto ao vosso Pai que está justamente no céu. Os discípulos de Cristo que vivem seus ensinos
são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção da glorificação pessoal. Tudo o que fizermos deve ser justamente para a glória de Deus. Vamos conversar um pouco sobre essa parte aqui. Nós já adiantamos essa parte, né? Já adiantamos essa parte do tópico, o item 2 do tópico 1, mas tem um versículo que não aparece na lição, mas apareceu nas lições anteriores. Mateus, capítulo 5 e o versículo 20. Porque o autor deixou bem claro que a justiça dos fariseus é uma, e a justiça do reino de Deus, praticada pelos discípulos, para ser vivenciada por eles naquele momento, tem que ser totalmente diferente. Olha, para justificar isso, Mateus capítulo 5, versículo 20. Observe bem o texto. Porque vos digo que se a vossa justiça, Jesus está falando aos discípulos, eu estou fazendo essa parada para localizar a fala do Senhor para o personagem certo. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja que coisa. Nós falamos logo no início que o perigo da hipocrisia, da ostentação, além de não ter galardão nas regiões celestiais, pode correr o risco, aqui a gente tem uma justificação bíblica, de não entrar no reino dos céus. Porque o Senhor está dizendo aos discípulos, se a vossa justiça não for maior, não exceder, porque o que era justiça para o fariseu hipócrita da época? É o dar esmola publicamente para todo mundo ver, é o orar publicamente com as mãos levantadas para todo mundo ver, é o desfigurar o rosto, né, diante do jejum para todo mundo perceber que ele é espiritual. Quer dizer, é fazer um teatro ali na frente. Essa é a justiça farisaica, é um teatro. Aí o Senhor Jesus chega e diz assim, a vossa justiça não pode ser um teatro. Não pode ser um teatro, não pode ser um fantoche. A vossa justiça, a justiça do reino, é uma justiça onde os seus servos são verdadeiros. Verdadeiro na hora de falar, verdadeiro na hora de proceder. Lembrando que o Senhor Deus é quem está acima de todas as coisas. Então agora o Senhor Jesus está pedindo aos discípulos, a vossa justiça tem que ser diferente. Porque a justiça deles leva eles para uma glorificação pessoal, mas a justiça do reino entende que quem deve ser glorificado é justamente Deus. Veja a distinção do que é justiça do reino e o que é justiça dos homens ou justiça justamente dos fariseus. Tudo procure agradar a Deus. Merece um versículo, que por sinal está na nossa lição. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 10, vamos abrir o nosso texto? Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 10, está na sua lição, sendo feita a citação. Capítulo 10 e o versículo de número 31, diz assim o texto. Portanto, quer comais? Veja que coisa linda. A justiça do reino é isso. Ser verdadeiro na hora da adoração, ser verdadeiro na hora de fazer, ser honesto. Quer comais? Quer bebais? O apóstolo Paulo diz, quer façais qualquer outra coisa. Veja o que Paulo está dizendo para a gente. Fazei tudo. Esse versículo eu vou repetir ele algumas vezes. Quer comais, quer beber, façais qualquer o que você for fazer. Faça tudo, mas faça tudo para que Deus venha a ser glorificado. Essa é a justiça do reino que reconhece o Senhor Deus, Jeová dos Exércitos, como sendo o mantenedor, o doador e o único que merece glória, louvores e adoração. E lembre, querido irmão, teu Pai vai te recompensar por tudo aquilo que tu estás fazendo. Talvez ninguém esteja vendo. E não se preocupe com essa visão externa. Se preocupe que existe um Deus no céu que está vendo todo o seu trabalho. E me permita dizer a você nessa manhã, reforçar uma verdade bíblica. Teu Pai, que vê em secreto as coisas que você vem fazendo, realizando em favor do reino dos céus, é esse mesmo Deus que não é injusto com a obra de ninguém, que contempla tudo, que vê tudo, que vai te recompensar. E a garantia do texto bíblico é
te recompensar publicamente, além de recompensar lá em cima nas regiões celestiais. Já deu para você perceber, querido irmão em Cristo Jesus, que tudo vai depender da motivação do coração. Olhe, os homens enxergam as obras, a prática. Só quem enxerga o coração, o íntimo, é Deus. E Deus julga as motivações do coração. Julga. Vamos ler um versículo juntos? Tem um versículo que merece ser lido. Vamos lá? Vamos ler um versículo junto. Capítulo 4 da primeira epístola aos Coríntios. E o versículo 5. Para você ver que não é a fala nossa, é a garantia do texto bíblico. E Deus julga, irá julgar e ainda julga as intenções do coração. Veja que é que o apóstolo São Paulo vem falando para nós através da Epístola aos Coríntios, capítulo 4, primeira epístola, capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará, presta atenção nessa parte do versículo, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então é Deus quem esquadrinha os corações, investiga as intenções, as motivações verdadeiras, aquilo que está lá dentro motivando. Querido irmão, vale a pena a gente fazer menção de uma coisa aqui também, já que nós estamos falando que o ato de dar, o ato de ajudar, tem que ser feito sem ostentação. Então significa, vem aquela pergunta na cabeça, né? Então significa que a gente tem que fazer tudo de maneira oculta, anônima, para não ser entendido como sendo um ato de vaidade, de ostentação, de exibicionismo? Não necessariamente, porque uma pessoa pode fazer as coisas publicamente, fazer para a glória de Deus e não ser por ato de ostentação. Mas também pode acontecer o inverso, pessoa fazer anônimo, mas por outros motivos. Antes de ler um texto bíblico, mas merece aqui uma reflexão. Nós vivemos um momento hoje e nós temos artistas, pessoas famosas, que muitas vezes têm um prazer de chegar e de fazer grandes contribuições e os holofotes serem voltados para dizer assim, nós estamos fazendo isso aqui, fulano está contribuindo muito, né, com um determinado programa de institucional, governamental, coisa dessa natureza, chamando os holofotes para si. Infelizmente, a gente vive esse momento vamos dizer, essa síndrome do selfie, né? Como é muito conhecida hoje no ambiente da psicologia, a síndrome do selfie, né? Tem que mostrar que eu estou fazendo alguma coisa. Veja que é questão de motivação, né? Nós vivemos esse mundo difícil. Mas o que é que a palavra de Deus recomenda? Tudo tem que ser anônimo? Tudo tem que ser escondido? Vamos devagar. Vamos para Atos dos Apóstolos? Vamos lá, Atos dos Apóstolos. Observe que coisa. Nós temos dois personagens, você conhece eles, ou já ouviu falar de alguma maneira. Você é um pouco mais antigo na fé, com certeza já ouviu falar deles. Para quem está chegando agora, aceitou Jesus recentemente, está se acostumando com o texto bíblico, com a palavra de Deus, em ouvi-la e ler também, vai aprender nessa manhã. Atos capítulo 4 e o versículo número 36. Observe bem. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido chama-se Filho da Consolação, um levita, natural de Chipre, da cidade de Chipre. Versículo 37, estou em Atos capítulo 4, verso 37. Possuindo uma herdade, ou melhor, um bem, um terreno, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então ele fez aquilo publicamente, mas não fez por ostentação. Perceba Atos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade
e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Versículo número 3, disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Vamos resumir? De um lado eu tenho Barnabé, que pegou a sua herdade, o termo que a Bíblia fala, a revista corrigida, herdade, ou melhor, posses, né? Termo Barnabé, que pegou suas posses, vendeu, chegou e depositou os pés do discípulo. Do outro lado a gente tem Ananias e Safira, que vendeu também sua herdade, suas posses, e depositou também os pés. Perceba uma coisa, a obra é a mesma, vender e depositar para ajudar os irmãos que estão passando por necessidade. Porque o capítulo 4 e o versículo de número 34 diz justamente isso. Ó. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdades, casas, né? Posses, herdades, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Quer dizer, era uma prática comum de Barnabé, uma prática comum da igreja, pegar as posses, vender, chegar, entregar na mão dos apóstolos, para que não houvesse necessidades ali entre os irmãos. Então Barnabé fez, Ananias e Safira também fizeram, da mesma maneira. Onde é que está a diferença? É porque um fez com coração puro, que nesse caso é Barnabé, com a intenção de ajuda, de não receber nada em troca, de querer ver o bem, de querer ver o progresso, de querer ajudar, de querer auxiliar. Já Ananias, por trás daquele interesse de ajudar, simplesmente ele vende uma parte, diz: vendi, portanto, retém outra, e vai mentir para os apóstolos. Porque ele queria mostrar que tinha feito, vendeu uma parte, tomou uma parte daquilo que tinha vendido. Veja a consequência da motivação errada. Capítulo 5 e o versículo de número 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Querido irmão em Cristo Jesus, a hipocrisia só tem um caminho. Se a pessoa não reverter, não sair desse ambiente da hipocrisia, você sabe o que vai acontecer? É morte espiritual. E para que isso não aconteça, meu querido irmão em Cristo Jesus, há uma recomendação do apóstolo Pedro: livrando-se de toda hipocrisia, ou melhor, sendo verdadeiros na hora de ofertar, na hora de contribuir, na hora de ajudar. Vamos resumir? Os dois fizeram as mesmas coisas, mas Deus checa a motivação justamente do coração. Mas talvez você esteja em casa pensando assim, mas ô irmão, é necessário, é uma recomendação bíblica ajudar? Sim, mas a gente pode ajudar até que ponto? A gente ajuda nas necessidades básicas, né? A igreja, ela não está aqui para substituir o papel do Estado. A igreja não substitui o Estado nas suas funções. Principalmente nos dias de hoje, nós pagamos impostos, né? Imposto, na verdade. Pagamos impostos, temos os direitos legais, justamente. Os governantes que foram colocados têm a responsabilidade de chegar justamente e fazer suas obrigações tanto políticas como sendo sociais. E a igreja tem esse dever, o dever de ajudar, mas não substituir o Estado. Porque nós temos dois extremos. Tem aqueles que dizem: não, isso é responsabilidade do Estado, e outros dizem: isso é responsabilidade da igreja. Não, a igreja tem um dever, sim, porque isso é uma prática de um coração honesto, verdadeiro, que tem a vontade de ajudar naquelas necessidades básicas. E o Estado também tem sua função, não pode se eximir dessa responsabilidade que é justamente deles. E você, quando fizer, faça tudo, mas faça para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu lhe convidar para nós abrirmos agora e irmos lá para a lição tópico 2, auxiliando o próximo sem alarde. Tem alguns textos que nós já lemos aqui no tópico 2
tive a questão de tópico 2, de ler algumas coisas do tópico 2, vamos ver então o item 2 do tópico 2, pronto, que nós não lemos ainda, vai aparecer agora na sua tela. Olha aí, o que buscamos quando auxiliamos o próximo? É a interrogação que é feita. O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, a sua beneficência e generosidade são atos piedosos, praticados como partes essenciais da religião pura, que é cuidar dos órfãos e cuidar das viúvas. Vamos abrir o nosso texto, lá em Tiago, capítulo 1. Vamos abrir o nosso texto, fazendo referência inicialmente àquele lição, enquanto você procura Tiago, capítulo número 1 de Tiago e o versículo 27. Pega aí, Tiago, capítulo 1 e o versículo 27. Enquanto você procura, deixa eu só resumir esse tópico aqui. Ele está dizendo, servo de Deus não busca aparecer, não busca ostentação, de jeito nenhum. Não busca autoglorificação. Mas o ato de ser generoso parte da verdadeira religião. E a verdadeira religião é formada por pessoas que são nascidas de novo. Querido, é uma questão de natureza. Em algumas lições que nós passamos por aqui ministrando, sempre falamos que não é uma obrigação. Não é uma questão de se faz porque vai ter uma consequência. Vou fazer, irmão, porque tem uma consequência. Não, se faz por causa da natureza nova que está dentro da gente. Jesus nos salvou, colocou o Espírito Santo dentro do nosso coração. E esse Espírito que clama aqui dentro da gente nos impulsiona a fazer justamente aquilo que é certo. Faz parte da natureza cristã ajudar. Olha Tiago, né? 1 verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se, olha que coisa interessante, guardar-se da corrupção do mundo. A prática da ajuda, mas também do outro lado, o que é que nós temos? A pessoa que se guarda da corrupção desse mundo, ou melhor, dos pecados que esse mundo tem, de tudo aquilo que não presta. E eu ainda quero ler um versículo com você, ainda em Tiago, capítulo 1 e o versículo número 17. Tiago 1 e verso 17. Diz assim: aquele, pois, isso é sério, viu? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por quê? É a natureza que está lá dentro da gente, natureza nova gerada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no ato da nossa conversão, que nos impulsiona a trabalhar mais e mais e trabalhar para Jesus de Nazaré. Então, aquele que sabe fazer o bem e não faz, se constitui, na verdade, o quê? Se constitui um pecado. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição? Vamos lá para o tópico 3. Deus contempla o bem que realizamos. É Deus que contempla. E Ele só contempla porque existe uma coisa que eu achei muito bonita, que o autor da lição ele frisa para a gente. Tópico 3 e o item 1. Está aparecendo agora aí na sua tela. Vejam só conosco. Vamos ler. Contempla tudo. Não se preocupe em ser visto pelos homens, se preocupe em ser visto por Deus. Porque Deus vê tudo. Olha, o Deus que vê tudo, está aí na sua tela. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como sendo aquele que tudo vê. Para ele não existe surpresa nem o desconhecido. Gênesis capítulo 14. Nada pode escapar da onisciência divina. Tem vários versículos que são citados aqui para ressaltar essa verdade bíblica para a gente. Mas vamos ler capítulo 4 de Hebreus e o versículo 13. Capítulo 4 de Hebreus 4 e o versículo número 13. Ressaltar essa verdade. Tenha certeza, tenha garantia, meu querido irmão em Cristo Jesus, que tudo aquilo que você está fazendo para Deus, em palavras, em obras, se a motivação é certa, se a motivação é correta,
se é puro, se é verdadeiro, se é amável, há um Deus no céu que vai te recompensar. Isso faz parte da nossa natureza divina. Olha, Hebreus capítulo 4 e o versículo 13. Existe um Deus que vê tudo, contempla tudo, todas as coisas. Vamos ressaltar esse atributo. Diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Ele vê tudo. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. É a onisciência, somente Deus tem esse atributo. Anjo não tem, os demônios não têm. Ele está contemplando tudo aquilo que tu estás fazendo. A recompensa do Deus que vê tudo, é por isso que a gente não deve se preocupar com holofotes. A gente tem que se preocupar com que Deus seja glorificado naquilo que a gente faz, porque Ele vai nos recompensar. Tópico 3, item 2, vamos para a tela. O Deus que recompensa. O Deus que recompensa. O nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que nosso Deus está na lição, mas eu quero abrir a Bíblia com você. Você que está em casa, vamos abrir a Bíblia juntos. Nós estamos na escola bíblica dominical, mas está na lição, vamos abrir a Bíblia. Nosso pastor presidente aqui no estado de Pernambuco, nosso amado e querido pastor presidente Ailton José Alves, tem nos ensinado e abra, por mais que o versículo seja conhecido, vamos abrir a Bíblia. Olha o capítulo 6 e o versículo de número 10. Olha a preocupação que nós devemos ter, porque existe um Deus no céu, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, feito por amor, que para com o seu nome mostrasse, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Prestou atenção? Trabalho que é feito, mas feito por amor no nome de Jesus para servir. Então, grifa isso aí, feita por amor, feito em nome de Jesus, feito no sentido para servir. Há um Deus que não é injusto, que conhece tudo, sabe de tudo, daquelas mínimas coisas que ninguém vê, mas que está sendo tudo catalogada no céu e tu vai ter recompensa diante de Deus por tudo. Deixa eu me dirigir a você, querido irmão em Cristo Jesus, um pouco mais de perto, para dizer a você nessa manhã de domingo aqui, Deus vai te recompensar pelos teus trabalhos, pelo teu trabalho, pelo teu esforço, por muitas vezes sair de casa de manhã cedo para trabalhar e chegar muitas vezes tarde, porque pega ônibus, que pega metrô, e chega muitas vezes de 7h30, 7h40 num culto à noite, chega cansado, mas chega porque ama. Há um Deus no céu que está contando teus passos, há um Deus no céu que te contempla, um Deus no céu que sabe que muitas vezes você não tem aquele tempo todo como você. Eu queria estar tanto dentro da igreja, mas só o fato de você chegar, ajudar numa oração, através das suas ofertas, sim, a oferta é um ato de adoração a Deus, por menor que seja, mas é um ato de adoração a Deus, ela se torna grande porque ela está sendo feita por amor. Há um Deus no céu que está compensando tudo, é aquela literatura que você entrega, é aquela fala precisa que você dá, aquela mão que você estende. Há um Deus no céu que você viu através do texto bíblico, seja por ato, seja de palavra, essas coisas que a gente pode dizer assim, são mínimas. Bom, são mínimas diante de outras coisas que talvez a gente considere grande, mas essas coisas mínimas, feitas com a motivação certa, é grande diante de Deus. Ele vai te recompensar por tudo aquilo que tu tem feito, até pela literatura que você entrega, pela palavra de ânimo que você dá, pelo um abraço amigo. Então, querido irmão em Cristo Jesus, descansa no Senhor, Ele não é injusto, porque o trabalho que tu fizeste foi por amor, o trabalho que tu faz é em nome de Jesus, e o trabalho que tu faz é para servir. O texto bíblico diz assim, servir aos santos em Cristo Jesus, aos membros da casa de Deus. Vamos voltar para a nossa lição, daqui a pouquinho a gente está terminando,
Vamos voltar para lá. Vamos para o tópico 3. Nós estamos no tópico 3 da lição, página número 59. Eu acredito que deve ser a mesma página daquela revista que é menor. Estou usando a revista Magazine. Tópico da lição 3, o item 2 ainda, o item 2, para aparecer na tela. Com esse aqui a gente está concluindo daqui a pouquinho. Olha, o Deus que recompensa, nós já lemos aqui o versículo, vamos ler agora. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eu estou no finalzinho aí que está aparecendo na sua tela. Eles não conhecem a causa, o motivo que os impeliu a tal ação, pois veem somente aquilo que lhe foi manifesto exteriormente. O Senhor, pelo contrário, vê, olha que coisa linda, o Senhor, pelo contrário, vê, deixa eu só parafrasear, vê o que está no coração. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Não necessitando de qualquer amostra exterior para chamar sua atenção. Mais um pouquinho ainda. Quando um crente procura fazer algo apenas para que as outras pessoas vejam, está desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplausos dos homens. Merece alguns versículos aqui. Está vindo à nossa mente mais um texto. Primeiro livro aos Coríntios, mais um texto. O que nós estamos fazendo, meu querido irmão em Cristo Jesus, faça para a glória de Deus, para a obra de Deus. Faça por amor, faça para servir. Sabe por quê? Porque o apóstolo São Paulo, essa mente privilegiada que Deus concedeu ao apóstolo São Paulo, com a sabedoria, vou dizer aquilo que o apóstolo Pedro diz na sua epístola, diz que com a sabedoria que Deus lhe deu, quer dizer, existe uma sabedoria específica, concedida, na verdade, ao apóstolo São Paulo, e todas as obras, e ele quando vai falar de maneira magistral, aquilo que nós estamos fazendo para Deus pode ser representada. A qualidade pode ser representada pelo ouro, pela prata, pela pedra preciosa. Olha aí, primeiro livro aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo número 11. Acompanhe bem comigo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é? Jesus de Nazaré. Ele é o fundamento, ele é a pedra, ele é a rocha onde a igreja está assentada. Sem Jesus não tem salvação. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento, que se chama Cristo, formar edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, olha a obra. Versículo 13 já começa a dar a própria interpretação daquilo que Paulo está falando. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo, o julgamento será descoberto e o fogo provará a obra de cada um. Percebeu, querido irmão? Tudo que nós fazemos pode ser representado da seguinte maneira, seja por palavras, seja por obras, por atos. Pode ser comparado assim, obras com a qualidade de ouro, obras com aquela qualidade de prata. O ouro passa por refinamento, o ouro é caro, é aquela obra que é feita de maneira custosa. A prata, aquela coisa refinada, mas tem um preço para pagar. A pedra preciosa não se encontra em qualquer canto, se encontra geralmente nas profundezas da terra, cavernas. Então não é fácil ter obras nessas qualidades, essa qualidade do ouro, da prata, da pedra preciosa. Mas tem obras que elas podem ser tipificadas e classificadas como madeira, como palha, como feno. E no final Paulo diz assim, o fogo vai provar, ou melhor, aquilo que passar pelo fogo, que resistir ao fogo, esse é a obra que fica. A madeira não resiste, o feno não resiste, a palha não resiste, mas o ouro e a prata e a pedra preciosa resistem. Então, querido irmão em Cristo Jesus, o que podemos sintetizar tudo aquilo aqui é que as obras que são feitas aqui,
a esmola, ou melhor, a ajuda ao necessitado, a oração, o jejum e tantas outras práticas da vida cristã. Faça para Deus, esperando a recompensa do Senhor Jesus. Você vai ver que isso vai ter essa qualidade do ouro, da pedra preciosa, ter a qualidade da prata. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos concluir essa lição nessa manhã de domingo, dizendo a você que está nos ouvindo com tanta atenção, com tantos carinhos, Deus não é injusto, Deus está vendo o que você está fazendo, Ele vai lhe recompensar. Talvez você pergunte agora, mas qual é a recompensa? Só quem pode lhe dar essa resposta é Deus. Deus recompensa de várias maneiras, mas Ele não é injusto, Ele vai dar a recompensa certa a você. Pode esperar, tenha certeza, isso é uma garantia bíblica. E como nós estamos falando também para pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, falamos para crentes, mas tem pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Querido irmão em Cristo Jesus, deixa eu te falar de uma obra bem rapidinho, vai dar menos de 1 minuto. Jesus tem interesse na tua alma, Ele realizou uma obra lá na cruz do Calvário, para salvar o mais vil pecador. Então, se você quer aceitar Jesus, se sentiu tocado pela palavra de Deus nessa manhã de domingo, procure uma igreja perto de você, procure um irmão que estiver aí perto, mas se chegue para o Senhor Jesus de Nazaré, o que tem interesse na tua alma, na tua vida. E meu querido irmão, vá trabalhando. Deus não é injusto, Ele vai te recompensar. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, felizmente, nosso tempo foi embora, correu rápido nosso culto nesta manhã, esse ensino maravilhoso que aqui aprendemos na lição de número 8, sendo verdadeiros. Queremos desde já agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, pela oportunidade que nos concedeu de podermos estar juntos nesta manhã. Neste momento vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial sobre a vida de cada um. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, mais uma vez, e te agradecer pelo ensino maravilhoso que foi ministrado nesta manhã. Queremos pedir, Senhor, a tua bênção toda especial, que através do teu Santo Espírito nos ajuda, Senhor, a colocar em prática em nossa vida, Senhor. Nos ajuda a vivermos uma fé verdadeira, uma fé não fingida, a viver, Senhor, de maneira legítima e genuína, Senhor, esta nova natureza que Tu implantastes em nós por meio do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. Nós queremos Te render graças nesta manhã pela vida de cada um que esteve sendo alcançado através deste canal, ó Deus. Que o Teu Espírito continue trabalhando, ministrando nos corações. Visita esta família agora, Senhor, que Tu sabes que está precisando, Senhor, de uma intervenção, de um socorro. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda nesta manhã. Fica conosco, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, foi bom poder estarmos juntos nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor, e convidamos você para no próximo domingo, neste mesmo horário, estarmos juntos para aprendermos a palavra do Senhor. E na próxima semana estaremos aprendendo, orando e jejuando como Jesus ensinou. Se você quer aprender a orar e a jejuar como Jesus ensinou, quer refletir sobre isso, então não perca na próxima semana, neste mesmo horário aqui na Rede Brasil de Comunicação. E após o nosso culto, não desligue a sua TV, temos aí uma programação inteiramente feita e produzida com carinho para você e para a sua família. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre.
Amém.